Meus cumprimentos a todos que nos assistem no programa Justiça e Direito, na vida dos cidadãos. Tratamos sempre de justiça e direito, uma vez que neste programa, no decorrer de outros que se seguirão, nós trataremos da lei injusta até a corrupção legalizada. Sim, corrupção legalizada, porque embora estejam os preceitos nas leis, trata-se de uma imoralidade, um excesso, então nós poderemos tratar com uma corrupção legalizada. Trataremos até de lacunas e aí assim por diante chegaremos aos limites, ao suprapositivismo do poder judiciário. Nós falamos em limites porque, embora não pareça, diante de tudo que nós assistimos hoje no noticiário, dá uma impressão que existe um poder sem limites, que pode ser extrapolado, modificando, interpretando de maneiras diversas a Constituição, a lei. Mas isso não é verdade, porque mesmo os magistrados, desde um juiz singular até a corte mais elevada, todos eles devem obedecer os princípios do direito, a analogia, a equidade, as técnicas de interpretação do direito, como a técnica gramatical, histórica, lógico, sistemática e teleológica, a finalidade das leis. Então eles devem tratar dos princípios gerais do direito, dar a cada um o que é seu, da analogia, levando em consideração casos semelhantes, e também da equidade. Eles devem agir quando há lacunas, quando há essa possibilidade, não num ativismo judiciário a qualquer momento, sem critério, mas quando houver essas possibilidades, por exemplo, quando há uma lacuna na lei, ele deve legislar, mas legislar como se ele fosse um membro do poder legislativo, como se participasse do poder legislativo, e procurar a communis opinion, né, a opinião comum. Então, nós verificamos esses limites, que são muito interessantes, para abordar os mais variados temas. E hoje vamos dar uma preferência a uma matéria que está aí no noticiário. Nós temos em andamento, provavelmente, e logo já será aprovada a lei do fake news. Então nós vamos tratar de fake news e truth news, ou seja, notícias verdadeiras e notícias falsas. Nós verificamos aí que na discussão dentro do Poder Legislativo, que é o lugar onde se deve legislar, nós verificamos até uma desnecessidade dessa lei do fake news, e certos abusos, como a guarda por 3 meses, como acesso a informações pessoais que invadem a intimidade, a privacidade e a honra daqueles que têm seus equipamentos apreendidos. E nós dizemos que não haveria necessidade de uma lei, porque a nossa Constituição já prevê uma proteção suficiente e necessária para esses casos. Em primeiro lugar, nós temos que considerar que as notícias e comunicações, elas poderão ser verdadeiras e poderão ser mentirosas. As primeiras, as verdadeiras, elas gozam de uma proteção constitucional. O artigo 5º, que é uma cláusula pétrea da nossa Constituição Federal, no seu inciso 4º, diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Garante, desta forma, a liberdade de expressão. No inciso 5º, assegura o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral à imagem. Procura-se desta maneira, e nós estamos aqui tratando do texto constitucional, então procura-se dessa maneira separar ou reparar o dano causado
por aqueles que venham possivelmente abusar. Os incisos citados do artigo 5º merecem do hermeneuta a exegese ao lado do inciso 14º, manifestos nos seguintes termos: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo de fonte quando necessário ao exercício profissional. Depreende-se dos textos do direito de informar e de ser informado em uma relação mídia e todos os membros da sociedade. As verdades devem ser ditas, principalmente agora que iniciaremos logo uma campanha para prefeitos e representantes do Legislativo Municipal. O povo deve ser informado, ele tem o direito de ser informado, assim como o profissional da mídia tem o direito de informar. E isso para quê? Para que conheçamos aqueles candidatos que disputarão as eleições e possamos escolher aqueles que são melhores, independentemente da ideologia de cada um, como ocorre num Estado de direito democrático. Então, as verdades devem ser ditas. Ocorre que, em vários casos, surgem as mentiras com irresponsabilidades dos que, ao contrário, daqueles que, ao contrário, levam a informações corretas. Estes oferecem, na verdade, uma desinformação, que nós costumamos hoje chamar de desinformação, que seria uma informação errônea, leva a um engano, e se trata aqui, na verdade, de uma mentira, e aí poderíamos considerar fake news, com sérios prejuízos às vítimas, pessoal ou institucional. Eu digo pessoal porque hoje nós estamos vendo alguns ministros, né, sentindo-se vítima de fake news. E além dos ministros, por exemplo, o caso do Supremo Tribunal Federal, a instituição sendo atacada. Então, esses prejuízos decorrentes dessas ilicitudes já estão previstos na Constituição. E nestas condições, os ministros do Supremo Tribunal Federal poderão e deverão defender-se das ofensas mentirosas, responsabilizando os malfeitores civil e criminalmente, se for o caso, utilizando-se ainda do inciso 10 do mandamento maior, que protege a intimidade, a privacidade, a honra e a imagem das pessoas e impõe também uma indenização. Vejam que nós já encontramos aqui uma punição civil e criminal nos vários dispositivos, daí a importância da interpretação também teleológica, a finalidade desses dispositivos, né, e a proteção que ele oferece num estudo também, ou uma interpretação sistemática dos textos constitucionais. Entretanto, na defesa, os ministros da mais alta corte têm seus limites regimentais, constitucionais e infraconstitucionais a serem seguidos. Eles devem seguir, eles têm esses limites, como eu já mencionei anteriormente. Não podem, como vítimas, apurarem, denunciarem e julgarem os crimes. A tarefa das apurações pertence à Polícia Federal, conforme a nossa lei maior, no artigo 144, caput e parágrafo 1º, inciso 1º, e ao Ministério Público, como manda o artigo 129, inciso 8º, que também controla externamente a atividade policial prevista no inciso 7º do mesmo artigo 129. Então, não cabe ao presidente do Supremo Tribunal Federal determinar investigações, e mesmo que coubesse,
deveria ser por sorteio e não por indicação direta. Caberia o encaminhamento ao Ministério Público para que este requisitasse a instauração do inquérito policial conforme o inciso 8º do artigo 129, citado já anteriormente. Sendo o caso, posteriormente seria oferecida a denúncia com garantia da ampla defesa, do contraditório e aí sim o julgamento pelo Poder Judiciário, embora o próprio Poder Judiciário, no caso aqui, embora o próprio Poder Judiciário e os ministros do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, sejam vítimas, mas eles já julgam os seus próprios ministros, conforme artigo 102, inciso 1º, letra B da Constituição Federal. Julgam os seus próprios ministros nos crimes comuns, respeitando o devido processo legal, sem invasão de competências, conforme o texto magno no artigo 5º, inciso 54 e 55. E aí sim, ele estará julgando um caso que lhe é levado, não ele indo buscar o caso para julgar como vítima, ser o apurador, o denunciador e o julgador. Aqui obedecendo à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e se for uma fake news, condenando e absolvendo com isenção e democraticamente, se tratar-se de uma fake news, ou seja, uma notícia verdadeira, que é um direito legítimo, um direito individual, um direito de todos os brasileiros.